E se eu dissesse que existe um livro inteiro que se passa dentro de um hospital? Mais especificamente dentro de uma ala psiquiátrica restrita, que durante um plantão noturno, onde absolutamente tudo parece errado desde o início. Você leria? Porque hoje eu vou tentar te convencer a ler Ala D de Freida McFadden e já vou começar sendo completamente honesta com você. Esse livro não é uma obra-prima do suspense. Ele não vai mudar sua vida literária nem vai te entregar o plot twist mais genial que você já viu. Mas ele tem uma característica muito específica que faz com que ele seja extremamente difícil de largar, e ele é o tipo de livro que te prende não porque ele é perfeito, mas porque ele te deixa completamente desconfortável e curioso. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sassá e esse daqui é o nosso Bookismo, o meu espaço onde eu falo sobre livros, resenhas sinceras e leituras que às vezes me surpreendem, às vezes me irritam e às vezes só me deixam presa pra acabar e assim, eu nem percebo que eu terminei. E hoje a gente vai falar de um suspense da Freida McFadden que me fez terminar em poucos dias e ele é um lançamento. Ele não é completamente complexo e nem profundo, mas porque ele é muito fácil de ler e também é muito difícil de largar. A Ladé acompanha a Amy Brenner, uma estudante de medicina que precisa cumprir um plantão noturno obrigatório dentro de uma unidade psiquiátrica de alta segurança localizada dentro de um hospital. E esse detalhe já muda tudo, porque não é um plantão comum, não é uma ala normal. É um espaço isolado, controlado, onde ficam pacientes considerados perigosos e onde as regras são muito mais rígidas do que qualquer outro setor do hospital. Só que esse plantão, ele já começa completamente errado desde o primeiro momento. A Amy, ela não queria estar ali. Ela tem motivos pessoais que ela esconde de todo mundo, coisas do passado que ela não pode simplesmente ignorar. Além disso, ela vai descobrir que ela vai acabar passando a noite inteira com o ex-namorado dela e os dois vão estar trabalhando juntos. Obviamente, se ex fosse uma palavra santa, ela não existiria. Então ela tem alguns problemas mal resolvidos com ele também. Então, você já começa esse livro completamente imerso dentro de um ambiente sinistro com uma personagem protagonista emocionalmente instável, dentro de um ambiente totalmente instável, e isso já cria uma tensão natural desde o início. O que Freida McFadden faz aqui não é te entregar um suspense explosivo logo de cara, mas sim, ela te coloca dentro de um clima de desconfiança muito constante. Você começa achando que tá entendendo o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo existe uma sensação contínua de que alguma coisa não está certa, mesmo quando aparentemente tudo está calmo até demais. E isso é muito interessante, porque o livro ele não depende de grandes acontecimentos no início para poder te prender, ele depende da sua curiosidade e da sua inquietação. É aquele tipo de leitura que vai te fazendo pensar, ok, isso aqui não parece normal, mas ao mesmo tempo você não tem informações suficientes para entender exatamente o que está errado aqui dentro. Então você continua lendo, capítulo após capítulo, sem perceber que o ritmo tá passando, e quando você vê, gente, você já tá na metade do livro. Para mim, a escrita de Freida McFadden continua sendo um dos maiores motivos do sucesso dela. Ela escreve de uma forma extremamente fluida, direta e acessível. Não tem palavras difíceis nesse suspense, eu acho que é isso que também encanta o leitor. O que faz com que você engula esse livro realmente sem perceber. Não tem excesso de descrição, não tem parágrafos cansativos e não tem aquela sensação de leitura travada, sabe? Você lê um capítulo, como eu disse anteriormente, e quando você percebe, você já leu vários. Isso faz com que ela seja um livro perfeito para quem está de ressaca literária ou simplesmente quer algo que prenda rápido. Mas ao mesmo tempo, cria um efeito interessante, porque o começo do livro pode parecer um pouco mais lento para algumas pessoas, só que não é um lento ruim, é um lento de construção de ambiente, de apresentação de personagens e principalmente de criação de atmosfera. É o tipo de começo que não te entrega tudo de cara, mas vai preparando o terreno para o que vem a seguir. Agora, se tem uma coisa que eu preciso destacar e muito nesse livro aqui, é a atmosfera. O ambiente hospitalar já traz uma certa tensão natural, mas quando você adiciona uma ala psiquiátrica dentro desse hospital, tudo fica ainda mais desconfortável. É aquele tipo de cenário que te deixa automaticamente em alerta. Você sente que você tá preso junto com os personagens naquele lugar, e isso é construído muito mais pelo clima do que pelos acontecimentos em si. O silêncio nos corredores, a sensação de isolamento, os pacientes considerados perigosos e a regra de não saber em quem confiar criam uma experiência muito imersiva. E assim, de verdade, teve momentos que eu, dentro dessa leitura, me senti assim,
sem ar, porque eu não sabia pra onde correr, sabe? E eu só estava lendo o livro. Falando dos personagens agora, eu acho que a Amy, ela funciona muito bem como protagonista dentro da proposta da história, mas eu confesso que em alguns momentos eu fiquei bem frustrada com as decisões dela, mas eu acho que isso é uma coisa dos personagens dos livros da Frida. Ela é aquele tipo de personagem que você acompanha e pensa várias vezes, não faz isso, não faz isso, ela vai lá e faz, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso faz parte da construção dela e do desenvolvimento dela dentro da história. O Will foi um dos personagens que mais me chamou a atenção positivamente, porque ele traz uma presença muito interessante dentro da narrativa e ajuda a dar equilíbrio em alguns momentos que são mais tensos da história. Ele não é necessariamente o foco da história, mas ele tem uma participação que faz diferença na forma como a trama se desenvolve. E também vale comentar como a autora trabalha relações mais complicadas, principalmente envolvendo o passado da personagem, a confiança e dinâmicas emocionais que são mal resolvidas, o que adiciona uma camada a mais na história e não deixa tudo tão superficial. Agora a gente precisa falar das reviravoltas, que com certeza são um dos pontos mais esperados dentro de um suspense. E aqui eu preciso ser completamente honesta. Eu consegui prever todas as principais revelações do livro. Isso não quer dizer que elas são ruins, mas muda completamente a experiência da leitura, porque você não é surpreendido, você apenas vai confirmando suas próprias teorias ao longo da história. Isso tira um pouco do impacto emocional que o livro poderia ter, que no meu caso isso não aconteceu tanto. Só o final conseguiu me surpreender de verdade, e ainda assim não foi aquele choque gigantesco, enorme, que me deixou sem reação, mas uma surpresa pontual. Eu acho que se você tá conhecendo a escrita de Freida McFadden, se você tá entrando no universo de Freida McFadden, esse livro ele pode te surpreender sim dentro das reviravoltas. O ritmo do livro é interessante porque ele é viciante, mesmo tendo alguns momentos mais lentos ou repetitivos. E existem partes em que a história poderia ser mais enxuta. Algumas situações que se estendem mais do que o necessário, e isso acaba deixando o meio do livro um pouco mais arrastado em comparação com o resto. Mas mesmo com esses pontos, a fluidez da escrita compensa bastante, porque você continua lendo sem esforço. Não é um livro cansativo, é um livro previsível em alguns momentos, mas ainda assim ele é bem envolvente. Então a grande pergunta para essa resenha é: vale a pena ler Aladê? Na minha opinião, sim, vale a pena, principalmente se você está procurando uma leitura rápida, fluida e que te prenda sem muito esforço. É o tipo de livro perfeito para sair da ressaca literária ou para quem quer ler algo leve dentro desse gênero literário. Mas ele não entra para mim na lista dos melhores livros de Freida McFadden, justamente porque ele não conseguiu me surpreender tanto quanto eu esperava, porque alguns pontos poderiam ser mais fortes. Mesmo assim, ainda é uma leitura divertida, viciante e que funciona muito bem dentro da proposta do que ela entrega. A minha nota para essa leitura foi 3,5 de 5 e eu não considero essa nota ruim, tá? E agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, você leria a Aladê ou esse tipo de suspense mais previsível já te desanima? Você gosta de livros que te surpreendam o tempo todo ou prefere uma leitura mais confortável e viciante como essa? Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber da sua opinião. Então esse foi o vídeo resenha de Aladê. Eu espero que vocês tenham gostado. Se caso você gostou, ou se você não gostou, clica no joinha, dá o seu gostei, porque eu quero muito que as pessoas possam conhecer esse cantinho onde a gente surta sobre leituras. E também comenta aqui nos comentários essa minha última pergunta, se você leria esse livro, se você gosta de livros que te pegam de surpresa, se você gosta de descobrir o que aconteceu no livro antes de acontecer a coisa, que eu tô completamente curiosa para saber. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!